Olá, meus queridos. Estamos nós aqui mais uma vez, tá certo? Hoje a gente vai fazer a correção da revisão de língua portuguesa, tá? Então, eu preciso que vocês estejam atentos e estejam com o seu material em mãos para que vocês possam, juntinho comigo, resolver as atividades, ver se tem alguma dúvida, tá? Que você possa retirar agora no momento da explicação dessa revisão, tá certo? Então, vamos lá. Na primeira questão de língua portuguesa, você vai encontrar um texto, né? Nós falamos durante todo o mês um pouco sobre os contos de fadas, tá? A gente relembrou esse gênero textual e, na revisão, a primeira questão diz o seguinte: leia com atenção o conto abaixo e responda as questões a seguir. Era uma vez um mercador muito rico que tinha uma filha tão bonita que todos a chamavam de Bela. Mas o pobre homem perdeu sua fortuna de repente. Então, decidiu ir à cidade e vender umas mercadorias para conseguir algum dinheiro. Você quer alguma coisa, minha filha? Ficarei feliz com uma rosa. No caminho de volta, uma terrível tempestade de neve o surpreendeu. Ele percebeu uma luz ao longe e entre as árvores viu um imponente castelo. Ele bateu à porta e, como ninguém respondeu, decidiu entrar. A mesa parecia posta em sua homenagem. Por isso, comeu e bebeu até recuperar as forças perdidas. Na manhã seguinte, lembrou-se de Bela e colheu uma rosa no jardim. Escutou, então, um terrível rugido às costas. Salvei sua vida e você, em troca, rouba o que mais estimo? E ainda me diz que é para sua filha? Pois então, ela que venha buscá-lo. Preocupada com a demora do pai, Bela saiu para procurá-lo e logo chegou ao castelo da fera. Por favor, liberte-o, ficarei em seu lugar, suplicou. A fera aceitou o trato e ofereceu a Bela um maravilhoso banquete. Não quero que fique aborrecida. Esta casa e tudo o que tem dentro dela são seus. Por trás da feiura da fera estava escondido um grande coração. Dia após dia, Bela foi descobrindo a bondade da fera. Um dia, chegou uma carta para a jovem, em que avisaram que seu pai estava muito doente. Bela conversou com a fera e pediu permissão para visitar o pai. Voltarei em uma semana e lembre-se que sempre serei sua amiga. Bela encontrou o pai muito fraco e prometeu que não iria embora enquanto ele não estivesse recuperado. Na volta, encontrou a fera doente de tristeza. Eu amo você, não me importa sua feiura. Mal ela acabou de dizer essas palavras, a fera se transformou em um belo príncipe. O amor quebrou um antigo encanto. Meus amores, durante as nossas aulas nós vimos que, dentro do texto, né, do gênero textual Conto de Fadas, nós temos algumas observações, que a gente vai ver o quê? A estrutura, né, do texto. Dentro da estrutura a gente vai ter o início, que é a introdução do texto, onde o autor fala a respeito das personagens, suas características. Nós temos no desenvolvimento, geralmente, um conflito ou um problema em que a personagem principal vai estar envolvida. Dentro desse conflito, a gente chama de quê? O clímax, que é o momento mais esperado da história, é onde a gente vai chamar a atenção do leitor para aquela história. E vimos também que sempre há uma pessoa, né, que ajuda o personagem principal. Em alguns contos de fadas, existem elementos, né, que possuem algum objeto mágico, que são elementos mágicos na história. Em outros, não. Outra coisa também bem tradicional no conto de fadas, né, é a questão do eram felizes e foram felizes para sempre. O final da história sempre é bem parecido. Esses são os nossos contos chamados contos tradicionais. Daqui a pouco a gente vai ver também a questão dos contos de fadas modernos, que a gente viu que são aqueles contos que são utilizados, né, alguns personagens dos contos tradicionais, porém, a história em si ela traz um pouco de humor, devido à situação, né, que ela é apresentada ao leitor. Então, vamos lá. De acordo com o texto que a gente acabou de ler, A Bela e a Fera, a gente vai responder aqui essas questões. Na letra A, quem são os personagens que aparecem no conto acima?
Quem são eles? Quais foram os personagens que nós vimos aqui? Nós podemos dizer que a Bela, a fera e o pai da Bela. Escreva 2 características dos personagens abaixo. Lá no texto você vai ver que o autor, ele inicia o texto falando um pouco sobre a Bela, como é que ela era. E o pai dela, como é que ele era. E a fera, então, dentro do texto tem algumas características dos personagens, tá certo? No caso aqui, a Bela era uma moça bonita, né? Muito gentil, que é uma característica das princesas dos contos de fadas. E a fera, como era que era essa fera? Será que a fera era sempre o vilão? Será que aconteceu alguma coisa? Então, mais uma das características do início é que ele era malvado e feroz. 2. Que acontecimento extraordinário ou conflito acontece no conto A Bela e a Fera? Circule no texto a parte que justifica a sua resposta. Então, você vai voltar ao texto e vai ver a parte em que acontece o conflito. Por exemplo, quando o pai de Bela vai pegar a Rosa e a fera fica muito brava e acaba prendendo-o no castelo. Então, aí inicia-se o conflito, certo? O problema aqui naquele texto. Você vai voltar lá no texto e vai circular a parte em que você observou que se inicia o problema ou o conflito na história, certo? Na letra A da segunda questão, você vai entender o seguinte: o que aconteceu com a fera no final da história? Será que ela continuou sendo aquela fera malvada? Ou então, o que foi que surgiu? Então, o final da história, que é o chamado desfecho, né, é onde você vai ver como é que se finalizou a vida de cada personagem, como é que ficou lá na história. E, na nossa história, a gente viu que a Bela revelou à fera que o amava. Quando a moça fez isso, o feitiço foi desfeito e ele se tornou um belo príncipe. Os dois viveram, felizes para sempre, certo? Terceira, depois de reler o final do conto A Bela e a Fera, use a sua imaginação e crie um final bem diferente para essa história. Então, a gente já veio treinando isso durante as nossas aulas. Você vai usar a sua imaginação e dar um final diferente. Pode ser um parágrafo a mais, né? Onde você vai criar um final diferente para o que aconteceu nessa história, certo? Vamos lá. Quarta. Sinônimos são palavras que têm sentido muito parecido, quase iguais. Leia o texto abaixo. Na aula de matemática, a professora pergunta: Bruno, se eu lhe der 2 balas e 2 chocolates, você fica com? O menino não espera a professora terminar e rapidamente responde: contente, alegre, muito feliz, professora. Complete o quadro com as palavras destacadas na piadinha. Então, a gente vai ver aqui que tem 3 palavrinhas destacadas, que são quais? Contente, alegre e feliz. Nesse caso, você vai colocá-las uma em cada quadro. Contente, alegre e feliz, que são sinônimos. Nós vimos que sinônimos são aquelas palavras que têm o sentido igual, bem parecidos, tá? É quando eu utilizo palavras diferentes, mas nenhuma frase ela não vai mudar o sentido. Por exemplo, quando eu digo assim, estou contente ou estou feliz, o contente e o feliz são sinônimos, são palavras com sentido bem parecidos ou até mesmo iguais, que não muda, né, o entendimento da pessoa que vai ouvir a minha frase, certo? Então, não esqueça, os sinônimos são aquelas palavras que têm um sentido bem parecido. Na letra B, essas palavras possuem significado o quê? Parecido ou contrário? Como eu acabei de falar, elas possuem significado parecido. Quinta questão. Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras destacadas pelos sinônimos entre parênteses. Nós já sabemos que os sinônimos são aquelas palavras em que a gente pode substituí-la, mas a frase não perde o sentido, tá certo? A tartaruga anda lentamente. Entre parênteses eu tenho rápido e devagar. Qual dessas duas você vai colocar para refazer a frase sem que ela perca o sentido? Então, vamos lá. A tartaruga anda devagar. Então, lentamente, né? O sinônimo de lentamente é devagar. Eu comi uma deliciosa macarronada. A palavra em destaque é deliciosa. O sinônimo de deliciosa será gostosa ou será horrível? O que é que vocês acham? Isso mesmo. Vamos dizer que
Eu comi uma gostosa macarronada. A frase mudou a palavra, porém o sentido continuou o mesmo. O coelho não para de saltar no mato. Nossa palavra destacada é saltar. Então, nós vamos aqui observar que o coelho não para de pular. Pular é o sinônimo de saltar. Eu comprei um vestido lindo. A palavra em destaque é lindo. Então, eu tenho aqui entre parênteses bonito e feio. Qual das duas eu vou utilizar na frase sem que ela perca o sentido que ela está dando para quem está lendo? Eu comprei um vestido lindo. Então, eu vou completar colocando eu comprei um vestido bonito. Ou seja, bonito é o sinônimo de lindo, certo? Na letra E, a sua resposta está certa. Qual dessas duas palavras aqui entre parênteses será o sinônimo da nossa palavra em destaque? Certa. Nós podemos dizer que a sua resposta está correta. Então, está correto quem colocou aqui, né? A sua resposta está correta, que é o sinônimo de certa. Sexta questão. Antônimos são palavras com sentido contrário. Complete a frase com o antônimo das palavras destacadas. Nós vimos que os sinônimos são palavras que têm um sentido parecido. Já o antônimo são, de fato, palavras que têm um sentido totalmente contrário. Por exemplo, sim, não, bonito, feio. Nós vimos durante as nossas aulas alguns exemplos de sinônimos. E aqui a gente vai completar as frases, tá? Colocando o sinônimo das palavras que estão em destaque. Na letra A, nós temos: até ontem ela estava empregada. Qual o contrário de empregada? Para a gente completar. Mas hoje ela está o quê? Desempregada. Então, o antônimo de empregada, ou seja, o contrário de empregada, é desempregada. Sei que sou capaz de vencer o jogo. Portanto, não digam que sou o quê? Qual o contrário de capaz? A gente pode dizer que é incapaz. Letra C. João é muito paciente. Paciente é a nossa palavra em destaque. Então, a gente vai colocar para completar com o antônimo, ou seja, o contrário de paciente. João é muito paciente, já Pedro é tão impaciente com tudo. Na letra D, meu quarto está arrumado. Olha só, será que o seu quarto está arrumado hoje? Então, qual o contrário de arrumado é o quê? Bagunçado, desarrumado. Aí você vai lembrar aqui, será que meu quarto está arrumado ou está desarrumado, está bagunçado? Então, o antônimo de arrumado é bagunçado. Sétima questão. Os contos de fadas modernos exploram temas e personagens presentes nos contos tradicionais, só que com um pouquinho de humor. Como eu havia falado a vocês, nós temos os contos de fadas tradicionais e os contos de fadas modernos. Como o nome já o diz, o moderno ele vai fazer com que os personagens, alguns objetos ou os lugares dos contos tradicionais sejam um pouco modificados, mas sempre colocando um pouquinho de humor, né, dentro do texto que eles escrevem. Nós temos aqui um texto, né, uma narrativa falando de um conto de fadas modernas. Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura e vejam um pouco da diferença que há entre um conto de fada moderno e um conto de fada tradicional, certo? Lembrando que no conto de fada moderno sempre há alguns personagens, objetos ou lugares que estão presentes lá nos contos tradicionais. Bora lá. Alice era uma princesa diferente. Alugou o castelo que havia sido da Bela Adormecida, que ficava, né, ao lado de uma floresta de espinhos, e mudou-se para lá. Certo dia, Alice estava olhando a floresta pela janela quando... Aí vamos aqui ver o título do nosso texto de hoje, é Fadas e Pixies. Olha só que interessante. Aí diz assim, continuando, a floresta de espinhos se abriu e do meio do dia surgiu uma motocicleta vermelha brilhante, dirigida por alguém que do alto da torre Alice não conseguiu identificar quem era. Alice desceu correndo as escadas e no meio do pátio, de pé ao lado da moto, encontrou uma figura vestida com roupas muito estranhas para ela. Após alguns segundos, a visitante tirou o capacete,
deixou cair os longos cabelos ruivos e sorriu para a princesinha. Quem é você? Perguntou Alice. Ora, que pergunta ingênua. Você não é uma princesa encantada? Sou, mas e você? Não mora nesse castelo? Moro. E não é verdade que não está lá muito feliz, porque essa de ficar espiando uma floresta de espinhos está ficando entediante? Como é que você sabe disso? Simples. Junte princesa, mais castelo, mais floresta de espinhos. O que falta? Eu, sua fada madrinha. E como fada, eu sei de tudo. Mas, puxa, você é diferente. Você que é. Aliás, foi por isso que eu vim aqui, para acordá-la. Me acordar? Acho que você se enganou de princesa. Eu sou a Alice e não a bela adormecida que já se casou e mudou daqui. Eu sei, bobona. Você é que não sabe que mesmo de olhos abertos está dormindo. Onde já se viu, nos dias de hoje, uma vida de princesa como essa que está levando? Que chatice! Passar o tempo todo sem fazer nada e ainda por cima olhando para espinhos. Quer coisa mais feia que floresta de espinhos? E dizendo isso, a fada madrinha balançou a varinha sobre a cabeça de Alice e imediatamente Alice ficou assim. A varinha foi agitada outra vez, agora na direção do castelo, e esse se transformou em uma magnífica pizzaria. Daí para frente foi só sucesso. Alice se saiu super bem como empresária e até criou um disque pizza e uma exportadora de pizza. Olha só. Que interessante. Quais foram as semelhanças? Quais foram as diferenças que você viu aí durante a leitura desse texto? Nós vimos que a Alice vivia num castelo que era da outra princesa, a Bela Adormecida. Mas ela não levava uma vida de princesa convencional, como a gente vê nos contos tradicionais. E a fada? Como é que é essa fada aí, né? A fada toda moderninha, andando de motocicleta, cabelão ruivo, né? Mas tem um detalhe, um elemento mágico que a fada, apesar de ser moderninha, utilizou para fazer a mágica lá na hora de transformar a vida da Alice. Então, vamos às questões. Compare a fada do texto que você leu com a fada madrinha que costuma aparecer lá nos contos tradicionais. Como a fada vai de um lugar para outro? Que tipo de roupa ela usa? O que ela está usando para fazer os seus encantamentos? Então, vamos lá. Na Fadas e Pizza, como a fada vai de um lugar para outro? Ela utiliza a sua motocicleta, porque ela é super moderna, né? Já nos contos tradicionais, ela faz mágica, aparece, desaparece num lugar ou em outro. Que tipo de roupa ela usa? A roupa da nossa fada moderna foi meio estranha para Alice, né? Porque ela era acostumada a ver as fadas com aqueles vestidos longos, brilhantes, né? E no conto tradicional é o que ela utiliza. O que ela está usando para fazer seus encantamentos? Para fazer sua mágica, o que ela utilizou? Uma varinha no conto moderno e também no conto tradicional. Então, esse é o elemento mágico que é utilizado tanto no conto tradicional como no conto moderno, certo? O final dessa história é igual ao final dado aos outros contos tradicionais. Por quê? Como a gente pode ver, o final da história foi diferente, não teve aquele, se casaram e foram felizes para sempre. Pelo contrário, olha só, a princesa, né, sempre que se casa com o príncipe, vai ser feliz para sempre com ele em um belo castelo. No caso da nossa história, Fadas e Pizzas, Alice se tornou uma empresária bem-sucedida, né? Ela continuou tocando a vida dela sem precisar morar em um castelo enorme, sem precisar se casar com um príncipe, certo? Nona questão. A gente sabe que as palavras, né, para que elas possam ter sentidos em uma frase, elas precisam ter um espaçamento entre elas. Já imaginou se você fosse ler alguma coisa que tivesse o tempo todo assim, ó, tudo junto, sem um espaço entre uma palavra e outra? Será que seria fácil para você entender, identificar o que tinha naquela frase? Então, olha só, você vai separar aqui, né, colocar os espaços corretos, né, entre as palavras, para que as nossas frases possam ter um sentido, para que a gente possa ler e entender com mais facilidade. Na letra A, vocês conseguiram identificar o que está escrito, que frase está escrita? Então, corrijam aí, ó. Vai estar assim: o menino está muito
contente com a bola nova que ganhou de seu pai. Na letra B, é fácil entender do jeito que está aqui? Então, vamos colocar o espaçamento e a gente vai ver que a frase está escrita dessa forma. Marina foi ao cinema e assistiu um filme de princesas que estava em cartaz, certo? Então, quando a gente coloca que é fundamental o espaçamento entre as palavras, a gente pode perceber como é mais fácil entendê-las. Na letra C, A Bela e a Fera é um conto de fadas muito lindo. Então, se você conseguiu, ó, parabéns. E na letra D, Chapeuzinho Vermelho seguiu o caminho que o lobo indicou. Observe que, à medida que eu vou colocando o espaçamento, a frase vai tendo um melhor sentido. E eu desejo a vocês bons estudos, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham tirado as dúvidas. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, volta lá um pouquinho o vídeo, tá bom? Para que você seja, ó, nota 10 nas avaliações. Beijo, meus amores.